Porque escrever é um prazer infinito. Qualquer coisa pode decepcionar, menos o ato de escrever. Às vezes você se decepciona com a religião, com sua família, com seu pai, com sua esposa, com sua namorada. Escrever, no ato de escrever, não há exceção. Perto da minha casa, ao lado, tinha uma escola de fundo do quintal, cuja professora tinha alfabetizado a maioria das pessoas de Cruz das Armas, chamava Dona Anice. E foi então que um dia eu me aproximo da porta da casa dessa escola e a professora diz assim para mim: "O que é que você está fazendo aqui, menino?" Eu disse: "Eu sei ler." E ela me puxou pela orelha, quase me arrastando, e me deu um livro e eu li. Por que eu sabia ler? Eu não frequentava escola. É porque minha mãe, quando chegava do trabalho, me alfabetizou, me contava histórias de Trancoso, histórias de Papa Figo, várias histórias. E isso me despertou o meu interesse por livro. Mas na minha casa não tinha livro. E esse livro eu encontrei na escola de Dona Anice. E ela me permitiu que eu lesse. E eu devorei esses livros todos. Aí eu comecei a sentir umas coisas estranhas, né? Assim, com vontade de escrever, começava quase como tivesse sonhos, pesadelos com as leituras. E ela ficou impressionada que em pouco tempo eu devorei quase todos os livros dela. Eu, então, tentando achar que ia poder me libertar dessa agonia, eu comecei a escrever essas coisas que eu vinha assim de repente na minha mente e na minha cabeça e colocava debaixo das carteiras. E um dia, essa professora, Dona Alice, mandou me levantar, que eu estava assim sentado com outro aluno, ensinando a ele a matéria, corrigindo. Ela disse: "Eis aí um poeta." Foi no Varadouro que eu conheci uma prostituta chamada Berta, que era considerada a mãe dos pobres e a mãe dos intelectuais. Porque na casa dela, no estabelecimento dela, a parte da frente frequentava as pessoas adultas que iam lá beber e usufruir dos desejos e da boemia. E na outra parte de trás, um pouco pequena, era onde ela lecionava, alfabetizava os meninos do Varadouro. E eu era um desses que frequentava a casa dela. E um dia, o juizado de menor invadiu a casa de Berta de dia, de manhã, porque tinha uma denúncia que ela estava desvirtuando as crianças. E quando o juizado de menor, com alguns policiais, chegaram à casa de Berta, pela parte de trás, onde ela lecionava as crianças, ele se deparou com Berta, as crianças numa mesa imensa, e Berta já tinha lanchado, que ela dava lanche, e ela ensinando, alfabetizando as crianças. A partir daí, Berta teve autorização de lecionar essas crianças. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, no final de 1963, eu encontrei um anúncio, assim: aluga-se vagas para cavalheiro na Lapa. Aquilo me fez eu sonhar. Eu guardei isso como uma relíquia. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, fui com esse endereço, na Lapa, Rua Telho, 27. Recentemente, agora em 2016, eu estive no Rio de Janeiro, ainda existe essa hospedaria. E foi assim que eu cheguei no Rio de Janeiro, com esse endereço dessa hospedaria. Eu não sabia não que era hospedaria, nunca tinha entrado na hospedaria. Eu saí de João Pessoa com a mala de papelão,
mais ou menos R$ 20 no bolso, e esse endereço, uma muda de roupa, um sapato velho, o certificado do segundo ano clássico, sem ter terminado o terceiro, e fui no dia seguinte, que dormi nessa pensão, fui procurar a casa de estudante. Como é que eu podia ficar na casa de estudante se eu não era estudante? Mas eu disse, eu vou ficar aqui, que eu não tenho onde ficar. E como a fama de Paraíba era um pessoal perigoso, me deixaram que eu botasse a mala debaixo da escadaria. Sim, essa casa de estudante era chamada Cabeça de Porco, porque era uma casa que não tinha nem porta. E no dia seguinte que eu fui morar, guardei a mala lá, dormi debaixo dessa escada, eu fui procurar também onde era o restaurante universitário secundarista. Disse, olha, é o calabouço, é aqui perto. Quando eu chego lá no calabouço, novamente, como é que eu podia comer no calabouço se eu não era estudante universitário, se eu não era estudante nenhum? Novamente eu fiquei na fila com outros também nordestinos, esperando se sobrasse alguma comida para a gente usufruir dessa alimentação. Eu passei uma semana assim. Sim, quando eu cheguei no calabouço, não havia um curso supletivo. E eu passei de 2004 a 2008, indo todo dia, de manhã e de tarde, no Ministério da Educação, solicitando uma vaga para estudar. E eles ficavam nos primeiros dias rindo, achando que eu era doido. Porque eu ia de manhã, dizia não, eu ia de tarde, dizia não, eu digo, vou amanhã novamente. E assim passou um ano. Depois de um ano, eu cheguei com outros nordestinos, fomos lá no Ministério da Educação, eu era tão conhecido, talvez eu fosse mais conhecido do que o ministro da Educação, porque ele me levava na brincadeira, achando que eu era louco, e eu disse que a gente queria fundar um curso, que naquela época é o artigo 99, hoje é supletivo. E antes as pessoas tentaram e não conseguiam, que era muito difícil, mas eu era tão conhecido lá no Ministério da Educação que eles, com menos de um mês, eles autorizaram. Aí eu volto para o Ministério da Educação e digo que eu quero lecionar. Eu nunca tinha lecionado na minha vida. A experiência que eu tinha de lecionar foi na escola de Dona Neide, que eu ajudava a professora nos deveres escolares. E eles fizeram um teste comigo e me deram autorização, chama licenciatura plena, por 6 meses para revogar. E foi assim que eu me tornei professor do calabouço. Em 1º de maio de 1968, eu estava em casa, eu morava nessa época no Purão, e chegou a polícia e me levou, encapuzado, para as dependências da rua Barão de Mesquita, onde tinha o Deutsche Coide. Depois eu fui chamado numa sala, a primeira coisa que eles fazem é tirar a sua roupa, mãe. Os presos tudo nus lá, davam um banho na pessoa, jogava a água em cima da pessoa, as paredes com choque, o chão cheio de fezes, as pessoas que estavam ali o tempo todo evacuando, não se segurava. O único anormal que estava ali naquela época, naquela hora, era eu, que ainda não tinha sido chamado para uma conversa lá, a saber, fazer um interrogatório. Chegou o momento, à noite, não sei que hora, eu estava cochilando, e me levaram. Aí me mostraram um retrato muito grande, eu acompanhando a passeata do enterro de S. Luiz. E perguntaram para mim, é você? Eu digo, é. Por que você estava lá? Eu digo, porque eu estudo, eu sou professor do calabouço. E por que você publica na tribuna da imprensa? Porque é o único jornal que publica meus textos. Você é comunista? Eu não tenho essa capacidade de ser comunista, porque o comunista é uma pessoa culto e humano. Talvez aqui eu estou numa condição de animal. E a partir daí, quando eu acordei, se eu tivesse o espelho, eu não me reconhecia. Eu estava com as mãos queimadas,
saindo sangue da minha sobrancelha, que tinha um furado, e um olho furado assim de lado, ameaçado arrancar meu olho. O horrível de tudo isso é que eles tinham certeza que eu não fazia parte de nenhuma sigla que fizesse, que fosse contra o governo. Eu apenas trabalhava no calabouço, lecionava no calabouço e publicava na tribuna da imprensa. Mas o calabouço, além de ser tudo isso um foco de resistência, era de lá onde saiu os piquetes contra o governo. E não era coisa escondida. Lógico que eu estava lá, eu participava. Lógico que em sala de aula eu dizia que esse estado de coisa não podia continuar, que o povo tinha que ir para a rua, protestar, não podia ficar calado. Então qual eram as nossas armas? Era um pedaço de pau, era pedra para enfrentar o exército, a polícia. E a tribuna da imprensa era o único jornal que era contra o governo. E muitas vezes a tribuna da imprensa saía somente com o nome do autor do texto e o resto tudo censurado. Eu ainda hoje tenho sequela dessa minha convivência lá, que eu fiquei quase 2 anos sem poder andar. E o pior de tudo isso é que eles sabiam que eu não era nenhum guerrilheiro, não era nada disso. E o que acho que irritou muito eles, a primeira prisão, é que no dia seguinte, quando eu fui solto, eu voltei para o calabouço todo arrebentado e a maioria das pessoas que eram presos se escondia. E eu comecei a fazer um diário e entregar no Ministério da Justiça, no Ministério da Guerra. Isso durou algum certo tempo, eles não recebiam mais. Eu dizia assim na guaita, vou botar no correio. Eu criava situações assim, inusitadas do diário. Eu dizia que hora tal tinha urinado, tinha evacuado, tinha feito isso e aquilo. 90% eu fazia porque eu estava indignado com aquilo. E tinha um grande jurista no Rio que tomava conta da gente nessas situações. Sobral Pinto, ele disse que eu estava assustando eles lá, o pessoal da repressão, porque eu não tinha medo deles. Esse meu ato de ir, quando eu saía preso, ir lá no Ministério da Guerra entregar um relatório, simplesmente porque eu fiquei somente com a roupa do corpo. Era para dizer, para poupar eles do que eu estava fazendo. E Sobral Pinto disse que a minha indignação, a minha revolta com isso, era maior do que toda a repressão. Eu acho que foi isso que eu sobrevivi. Eu passei 1 ano sem poder andar, aqui em casa, na minha família aqui em João Pessoa, não sabia de nada. Eu poupei ela dessa situação. Minha mãe morreu em 2006, eu não contei essa história para ela. Eu quis que minha família não sofresse, não participasse dessas coisas de horror. É mais ou menos isso. O resto é falar de tortura, isso, aquilo, isso já se sabe. Nenhum escritor ou artista consegue dizer o que é tortura. É um negócio tão inimaginável, é uma coisa nem pensado. Por causa disso também eu fui considerado snob, porque foi na minha casa em 2000, parece que foi 2000, 2008, coisa assim, não menos do que isso, para que eu fosse indenizado. E eu disse que não, isso não havia indenização. Mas de tanto insistir para que eu assinasse a lista, eu posso citar alguns nomes que foram da minha casa. Maria Zé Limeira recebeu, Jório Machado, Oduvaldo Batista, pai de Roseli Batista Halley, e outras pessoas, um político também. E eles ficaram, aí eu disse, tá bem, mas você deve ter um preço, eu tenho sim. Então eu disse que eu queria João Pessoa e Bahia, que eu tinha parente em Bahia. E eles pensavam que eu disse verdade. Para eu poder andar de 4, eu teria que ser dono de João Pessoa e de Bahia. E eles não quiseram me pagar esse preço. Eu saí de João Pessoa acreditando que favela fosse no morro, mas Jacarezinho era no chão. E esse trabalho que eu fiz em Jacarezinho foi que me deu o título de cidadão carioca por serviço prestado na área da educação.
não recebi nenhuma ajuda de governo. Eu fiz um trabalho voluntário, que eu fui procurar o Pai Santo da região. Eu disse que queria alfabetizar e ele aceitou que eu fizesse isso. Aí depois ele me pediu que fizesse, se eu podia ensinar outras pessoas. Então eu preparei 10 pessoas. Essas pessoas se multiplicaram e chegou um ponto que toda a favela foi alfabetizada. Então é por isso que eu tenho o cidadão carioca. E aí fui trabalhar, fiz um concurso público. Por esse diploma que eu tenho de cidadão carioca, foi que eu fui nomeado, porque como paraibano, eu não seria nunca nomeado, né, para trabalhar. Quando eu vi a entrevista dele na TV Câmara, eu fiquei assim, eu digo, meu Deus, bateu com que uma colega minha falou, que morou no Rio, que conheceu um menino que era daqui do Nordeste, que fazia um trabalho muito, muito bonito na favela de Jacarezinho. Um trabalho de alfabetização. Ela conversando comigo nos lembrou até de em 68, mais ou menos, eu e ela fazíamos um trabalho também em Catolé do Rocha de alfabetização com o pessoal das frentes de trabalho, né? Quando eu vi a entrevista de Políbio na TV Câmara, bateu com o que ela falou. Eu fiquei pensando, só pode ser ele. Políbio Alves só tem esse, né? Aí procurei me interessar, vim aqui para saber direitinho, né? E realmente bateu, que era justamente ele. Eu falei, meu Deus, um nordestino tão importante, um nordestino com uma cultura tão elevada e desconhecido para muita gente, né? Pelo menos dentro da minha cultura, dentro de pessoas que eu estou conhecendo. Eu já perguntei a várias pessoas e não conhecia Políbio. A elite mais elevada deve conhecê-lo, né? Mas eu me interessei